Deus onisciente e onipotente. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrilha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, Tu, Senhor, já a conhecia toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Sua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e as luzes são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma as sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede o grão de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem? E não abomino os que contra Ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Glória, honra seja dado ao nosso Deus. O Deus poderoso, infinito, bondoso e misericordioso, que nos conhece muito antes de sermos formados, e que no livro da vida tem escrito toda a nossa história. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no nosso 28º dia de uma vida com propósito, do livro de Rick Warren. Ele traz como título: Isto leva tempo. Estamos no nosso 3º propósito, que diz: você foi criado para se tornar
semelhante a Cristo. É o nosso último capítulo do terceiro propósito. Amém? Vamos lá? Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo na terra tem seu tempo próprio, seu momento apropriado. Filipenses também nos traz 1:6. Eu tenho a certeza de que Deus, que começou a boa obra em vós, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia, quando Jesus Cristo voltar. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Leva-se anos para chegarmos à idade adulta. E é necessário toda uma estação para que o fruto cresça e amadureça. E mesmo se dá com o fruto do Espírito. O desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. O crescimento espiritual, assim como o físico, exige tempo. Quando você tentar proporcionar um amadurecimento mais rápido a um fruto, ele perde o sabor. Nos Estados Unidos, os tomates são normalmente colhidos antes do amadurecimento, para evitar a deterioração durante o transporte até o varejista. Então, antes de serem vendidos, os tomates verdes são pulverizados com gás carbônico que os torna vermelhos instantaneamente. Tomate pulverizado são comestíveis, mas não são páreo para o sabor de um tomate devidamente amadurecido no pé. Enquanto nós nos preocupamos com a rapidez do nosso crescimento, Deus se preocupa em ver-nos crescer forte. Deus vê nossa vida desde a eternidade e para a eternidade. Por isso, nunca está com pressa. Lane Adams, certa vez, comparou o processo de crescimento espiritual com a estratégia usada pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, na libertação das ilhas do Pacífico Sul. A primeira ação era preparar o terreno da ilha, enfraquecendo a resistência, lançando bomba dos navios contra os fortes ao longo da costa. A seguir, um pequeno grupo de fuzileiros desembarcava e estabelecia uma cabeça de praia, minúscula parte da ilha que podiam controlar. Depois que a cabeça da praia estava seguro, começava o longo processo de libertação do resto da ilha, pouco a pouco. Com o tempo, toda a ilha ficaria sob o controle dos aliados, mas sempre à custa de violentas batalhas. Adams estabelece o seguinte analogia: antes de Cristo alcançar a nossa vida no momento da conversão, ele algumas vezes precisa preparar o terreno, permitindo assim a ocorrência de alguns problemas com os quais não podemos lidar. Embora algumas pessoas abram a vida para Cristo tão logo que ele bata na porta, a maioria de nós resiste e fica na defensiva. A experiência mais comum antes da conversão é ouvir Jesus dizendo: eis que estou à porta e bombardeio. No instante em que você abre um espaço para Cristo, Deus estabelece uma cabeça de praia em sua vida. Você pode até imaginar que já entregou a vida inteiramente a Ele, mas a verdade é que há uma boa parte dela que você nem ao mesmo conhece. Só se pode entregar a Deus aquela parte que consegue compreender. Ótimo! Uma vez
que Cristo estabelece uma cabeça de praia, ele começa a campanha para conquistar mais e mais território, até que a sua vida seja completamente dele. Batalhas se seguirão, mas a vitória é certa. Filipenses 1:6 nos traz essa promessa. Temos a promessa de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Discipulado é o processo no qual se torna a forma de Cristo. Em Efésios 4:13, a Bíblia diz que, a fim de que o corpo todo seja edificado, até chegar o tempo em que, na unidade da fé em comum e do conhecimento em comum do Filho de Deus, alcancemos a verdadeira maturidade. Aquela medida de desenvolvimento implícita na expressão a plenitude de Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo é seu destino, mas a jornada dura toda uma vida. Até aqui, vimos que essa jornada envolve acreditar pela adoração, pertencer pela comunhão e transformar-se pelo discipulado. Paulo nos traz em Colossenses 3:10, parte A, assim: você começou a viver uma nova vida, na qual está sendo feito de novo e se tornando como aquele que o criou. Hoje somos obcecados por rapidez, mas Deus se interessa mais pela resistência e pela constância. Preferimos o jeitinho, o atalho, a solução imediata. Queremos um sermão, um seminário, uma experiência que resolva instantaneamente todos os nossos problemas, que retire todas as nossas tentações e nos alivie o sofrimento. Mas a verdadeira maturidade jamais será resolvida. Jamais será resultado de uma única experiência. Por mais contundente e emocionante que seja, crescer é um processo gradual. Em 2 Coríntios 3:18, parte B, nos traz assim: somos transfigurados como o Messias, e a nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela, à medida que Deus entra em nossas vidas e nos tornamos como Ele. Primeiro tópico: por que demora tanto tempo? Embora Deus possa nos transformar instantaneamente, Ele optou por desenvolver cada um de nós vagarosamente. Jesus é cauteloso no desenvolvimento de seus discípulos, assim como Deus permitiu que os israelitas se apoderassem da terra prometida aos poucos, em Deuteronômio 7:22, para que não fossem prejudicados. Ele prefere trabalhar progressivamente em nossa vida, porque levamos tanto tempo para mudar e crescer. Há vários motivos. Primeiro, nosso aprendizado é lento. É comum termos de repetir uma lição 40, 50 vezes
até realmente assimilá-la. Os problemas repetem-se periodicamente e pensamos, de novo não, já aprendi isso. Deus, porém, é quem de fato sabe do que precisamos. A história de Israel demonstra quão depressa nós esquecemos das lições que Deus nos ensina e a rapidez com que retornamos aos velhos padrões de comportamento. Precisamos de reiteradas explicações. Segundo, temos muito a aprender. Muito procura o psicólogo por causa de um problema pessoal ou relacional que levou anos para se desenvolver e dizem: preciso que você resolva isso. Tenho 1 hora. Ingenuamente, esperam receber uma solução instantânea para uma dificuldade arraigada há anos. Como a maioria dos nossos problemas e de todos os nossos hábitos ruins. Não se desenvolve do dia para a noite. É impraticável imaginar que possa desaparecer num piscar de olhos. Não há pílula, oração ou teoria que desfaça instantaneamente os danos causados por um longo período. É necessário um trabalho comprometido para todas as remoções e substituições necessárias. A Bíblia chama isso em Efésios 4, 22, 25, Romanos 13, 12, Colossenses 3 e 7, Colossenses 10 e 14 de despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Embora tenha recebido uma natureza inteiramente nova no momento da conversão, você ainda preserva antigos hábitos, padrões e práticas que precisam ser eliminados e substituídos. Terceiro motivo, temos medo de humildemente encarar a verdade acerca de nós mesmos. Já destaquei que a verdade nos libertará, mas com frequência ela nos torna, antes de tudo, infelizes. O medo do que podemos descobrir se encararmos honestamente os defeitos do nosso caráter nos mantém no cárcere da negação. Somente depois de permitir que Deus resplandeça a luz de sua verdade sobre nossas falhas, nossos fracassos e traumas, é que podemos começar a trabalhar neles. E por isso que não podemos crescer sem uma postura humilde e respectiva ao ensino. Quarta maneira. Crescer é quase sempre doloroso e assustador. Não há crescimento sem mudança. Não existe mudança sem medo ou perdas. E não há perda sem dor. Toda mudança envolve algum tipo de perda. Você deve se livrar dos velhos hábitos para experimentar os novos. Tememos essas perdas, mesmo que nosso antigo costume esteja fadado ao fracasso, pois, como um par de sapatos usados, eram menos confortáveis e pessoais. É comum as pessoas destacarem sua identidade em torno dos defeitos. Elas dizem: é meu jeito de ser, eu sou desse jeito. A preocupação inconsciente é que, livres de um hábito, de uma dor ou de uma inibição, não sabe em quem irão se tornar. Esse medo pode certamente atrasar o crescimento.
Quinto motivo: hábitos leva tempo para se desenvolver. Lembre-se de que seu caráter é a soma total de seus hábitos. Você não pode se dizer gentil a menos que seja habitualmente gentil. Isto é, alguém que demonstre gentileza sem nem mesmo pensar nisso. Você não pode afirmar que é íntegro a menos que tenha o hábito de ser honesto. O marido fiel à mulher, apenas da maior parte do tempo, não é de modo nenhum fiel. Os hábitos definem o caráter. Só há uma maneira de desenvolver os hábitos que resulta num caráter semelhante ao de Cristo: praticando. E isso leva tempo. Não existe hábitos instantâneos. Paulo exorta em 1 Timóteo 4:15. Pratique essas coisas. Dedique sua vida a elas, para que todos possam ver o seu progresso. Com o tempo, você fica bom em qualquer coisa que pratique. A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Os hábitos que constroem o caráter são, em geral, chamados disciplinas espirituais. E existem dezenas de ótimos livros que ensinam a praticá-las. Segundo tópico: não se apressem. À medida que você cresce rumo à maturidade espiritual, pode cooperar com Deus nesse processo de várias maneiras. Primeira, creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não o sente. O crescimento espiritual, às vezes, é tedioso, porque avança um passo de cada vez. Assim, espere uma melhora também progressiva. Em Eclesiastes 3:1 diz: tudo na terra tem seu tempo próprio, seu momento apropriado. Na vida espiritual também existem estações, e pode haver uma curta e intensa explosão de crescimento na primavera, seguida por um período de estabilidade e provações em outono e inverno. E quanto aos problemas, hábitos e mágoas que você gostaria de eliminar milagrosamente? Não há nada de errado em orar por um milagre, mas não fique decepcionado se a resposta for uma mudança gradual. Com o tempo, uma corrente lenta e firme desgastará a mais dura rocha e a transformará penhasco gigante em seixo. Com o tempo, um pequeno broto pode se transformar numa sequoia gigante, com mais de 100 metros de altura. Segunda maneira de não nos apressarmos é: mantenha um registro das lições aprendidas. Não se trata de um diário dos acontecimentos, mas do registro daquilo que você aprendeu. Anote esclarecimentos e lições de vida que Deus lhe permite a respeito dele, de você, da vida, dos relacionamentos e de tudo mais. Registre-o para que possa revisá-lo, relembrá-los e transmiti-lo para a próxima geração. Salmo 102:18, 2 Timóteo 3:14. A razão pela qual devemos reaprender as lições é que costumamos esquecê-las. Reler o diário espiritual regularmente pode lhe poupar muito sofrimento e desgosto. Hebreus 2:1 diz:
É fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos, para que não nos desviemos. Terceira maneira, seja paciente com Deus e com você mesma. Uma das frustrações da vida é que o cronograma de Deus raramente é igual ao nosso. Estamos quase sempre apressados, mas Deus não está. Talvez você se sinta frustrado com o processo aparentemente lento que está fazendo. Não se esqueça de que Deus nunca é apressado. Embora seja sempre pontual, Ele usará todo o seu tempo de vida a fim de prepará-lo para a sua função na eternidade. A Bíblia é cheia de exemplos em que Deus utiliza longos processos para desenvolver o caráter, especialmente os dos líderes. Ele levou 80 anos para preparar Moisés, incluindo 40 no deserto, por 14.600 dias. Moisés ficou esperando e matutando. Será que está na hora? Mas Deus continuava dizendo: ainda não. Ao contrário do que anuncia os títulos de livro que fazem sucesso, não existem passos suaves para a maturidade, nem segredo de santidade instantânea. Quando Deus quer fazer um cogumelo, Ele o faz da noite para o dia. Mas quando quer fazer um carvalho gigante, leva 100 anos. Grandes almas são desenvolvidas por meio de lutas, tempestades e períodos de sofrimento. Tenha paciência com o processo. Tiago 1,4 nos aconselha: por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Quarto, não desanime. Quando Abacuque ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo rápido o suficiente, Deus lhe respondeu: estas coisas que planejei, porém não acontecerá imediatamente. Devagar, mas com a determinação. Certamente vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se aparentemente está demorando muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa certamente ocorrerá e não se atrasará. Abacuque 2 e 3. O atraso não é uma negativa de Deus. Lembre-se de quanto você já passou. Não é de quanto terá que passar. Você não está onde deseja estar, mas também não está onde costumava estar. Tempos atrás, alguns cristãos americanos usavam um broche com as letras P, D, P, G, I, N, F, W, M, Y. Significada: por favor, seja paciente. Deus ainda não concluiu a obra dele em mim. Deus também ainda não concluiu a obra dele em você. Então siga em frente. Até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverar. Pensamento do nosso propósito de vida para o dia 28 é: tema para reflexão. Não existem atalhos para chegar à maturidade. O versículo de memorização é Filipenses 1:6. Deus começou a fazer uma boa obra em vocês, e tenho certeza de que Ele a continuará até que seja concluído, quando Jesus Cristo voltar outra vez. A perguntinha de meditação deste dia é:
Em que área do meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? Amém? Que a graça do Senhor e que a misericórdia dele continua com vocês durante todo o dia, todos os momentos. Amém? Fique com Deus e até uma próxima.